Sejam todos muito bem-vindos, eu sou a Sara, psiquiatra, e estou aqui hoje para a gente começar a conversar sobre sexualidade, gênero e vários assuntos dentro da diversidade sexual e da sexualidade humana. Então eu vou colocar aqui na tela o que eu estou vendo no meu computador, para a gente poder ver juntos. Didaticamente é usado uma coisa chamada biscoito da sexualidade ou unicórnio da sexualidade, que é uma forma lúdica de exemplificar o que quer dizer cada termo desse. Então vejam, o biscoito aí da sexualidade. Ele tem o cérebro no desenho, o coração e a parte genital e genética. O que eles querem representar, né? O cérebro vai estar representando a nossa identidade de gênero, ou seja, nosso senso de percepção de ser homem, de ser mulher ou de ser algo entre isso. A gente já vai destrinchar que tanto pode ser este algo entre isso. Mas vejam que em cada definição que a gente vai ver, não vão ter só duas opções, homem ou mulher, hétero ou homo, existe um degradê sobre tudo isso. Então, na identidade de gênero, que é esse senso de percepção sobre ser homem ou ser mulher, a pessoa pode estar no polo feminino, pode estar no polo masculino, de identificação, ou algo entre isso, que aí está chamado de gender queer, que é um termo em inglês, mas ele abrange várias condições, como a condição não binária, gênero fluido, crossdresser, várias formas de identificação que a gente vai destrinchar cada uma delas. Então esse é o senso de identidade, o que eu sou, o que eu me sinto, com o que eu me identifico. Por isso ele está representado pelo cérebro. Aí, se a gente for ver abaixo, tem então o coraçãozinho, que ele diz respeito ao quê? A orientação sexual. O que é orientação sexual? É para quem o nosso afeto se dirige, né? Se você se atrai por homens, se você se atrai por mulheres, se você se atrai por ambos os gêneros, se você não se atrai por nenhum gênero, que são os assexuais. Então, esse coraçãozinho está representado aqui na flechinha vermelha, a última aqui embaixo, que tem então o polo oposto da heterossexualidade, que é você só se atrai pelo gênero oposto. Tem o outro lado da flechinha, que é a homossexualidade, que você só se atrai pelo seu gênero. No meio da flechinha está a bissexualidade, que é se atrair por ambos. E a assexualidade não está nessa flechinha, mas ela existe, e é uma orientação sexual também. A gente vai conversar que a assexualidade, ela não é sinônimo de celibatário, né? Então, alguém que escolhe não se relacionar com outra pessoa por uma carreira religiosa, por um princípio, por uma proposta filosófica, essa pessoa não é uma pessoa assexual. O assexual, ele não é uma escolha, ele é realmente uma falta de capacidade da pessoa se atrair por outra. E não quer dizer que ela teve um trauma, não quer dizer que ela tem uma deficiência biológica. A gente vai conversar melhor sobre isso, mas entendam que a assexualidade ela é uma orientação sexual também, tá? Assim como as outras, não é uma questão de escolha, é uma questão da natureza da pessoa. E aí, continuando, tem a representação do sexo biológico, da questão física, a genitália, né, nessa parte roxa. Ou seja, você pode ter uma genitália feminina, considerada feminina, né, útero, vagina, ovários. Uma genitália considerada masculina, que a gente atribui este nome, né, a pênis, testículo, próstata. E as pessoas intersexo, que são pessoas que biologicamente nascem com esses elementos mesclados, ao qual a gente não chama então de feminino ou masculino porque ela está mesclada. Inclusive geneticamente, né? Existe o XX e XY que estamos mais acostumados, mas tem XXY, tem X0, entre outras variações genéticas. Então, essas pessoas são consideradas intersexo, quando não estão num polo ou no outro polo da flechinha. Então, isto posto, né, que nós temos esses três eixos, a identidade, a orientação e o sexo biológico, existe ainda a expressão do gênero, que aí ela está representada nesse desenho por esse pontilhado em torno do biscoitinho, que aí tem a ver com as nossas ações, como a gente expressa o que a gente se sente. Se você se sente mulher, como você mostra isso para a nossa cultura, para a sociedade, né? Então são os apetrechos que a gente usa, os acessórios, as roupas, a forma de se comportar e de agir,
tom de voz, palavras a serem usadas, enfim, culturalmente tem toda várias possibilidades de a gente dizer o que a gente se sente e qual gênero a gente se identifica. Então essa é a expressão de gênero. Então vejam que a expressão de gênero está representada por essa flechinha amarela, que pode ser feminina, masculina, andrógena, né, e não binária, e a gente vai ver várias formas aí possíveis. E o que vale lembrar? Que todas essas combinações são possíveis. Uma pessoa trans, ela pode ser hétero, homo, assexual, bissexual, pansexual. Nós vamos conversar sobre todas essas palavras. Então não tem uma coisa considerada certa de se você tem tal identidade de gênero, você tem que ter tal orientação sexual. Se você tem tal genitália, você tem que ter tal expressão de gênero. Não, né? Isso sim é uma questão cultural. O significado que a gente dá para cada combinação é uma questão cultural. Então existem pessoas trans que então nasceram com sexo masculino, né, genitália masculina, receberam um nome masculino ao nascer, mas ao crescer foram se identificando com o feminino. E aí mudam então o seu nome, muitas vezes faz uma cirurgia, usa hormônio para ficar mais feminina, e muitas dessas pessoas gostam de mulheres. Ou seja, elas são mulheres trans. Por quê? Porque nasceram, o gênero atribuído ao nascimento foi o masculino, porém ela se identificou com o feminino. Mas não quer dizer que ela obrigatoriamente vai ter que gostar de homens. Existem muitas mulheres trans que se identificam como lésbicas, então tem parceiras mulheres. O contrário, existem muitos homens trans que são gays. Nasceram mulheres com vagina, receberam nomes femininos, ao longo da sua vida transicionaram para o masculino e assim são lidos pela sociedade como homens, mas gostam de homens. Por que eu estou dando esses exemplos? Para a gente entender que não existe um eixo que a gente fale este eixo é normal ou este eixo é correto. Todas essas combinações do biscoitinho da sexualidade são possíveis. Né? Se a gente tivesse um dial para poder andar nessas flechinhas, né, e parar em qualquer ponto delas, todas as combinações são possíveis. Então, se eu colocar um dial numa pessoa que se identifica como mulher, a expressão de gênero é andrógena. O sexo biológico era o que a gente chamava de masculino. E a orientação sexual é bissexual, tá certo, é uma pessoa assim, né? Não existe uma questão patológica ou algo a ser corrigido em nenhuma dessas possibilidades de combinações. O que existe são questões culturais, né? Na nossa cultura, tem uma estrutura binária. O que seria isso? Nossa sociedade, ela divide tudo em homem ou mulher, né? Então, se a pessoa não se enquadra em todo o checklist do que é chamado homem ou em todo o checklist do que é chamado mulher, ela está errada, né? Está desencaixada, porque essa é uma estrutura da nossa sociedade. Além de ela ser binária, ela é heteronormativa. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela considera que o normal é ser heterossexual. Então, todas as leis, princípios religiosos, organização social são feitas para casais de homem e de mulher. Salvo várias lutas que tiveram para pessoas homossexuais poderem casar, poderem adotar filhos, poderem ter direito ao plano de saúde do parceiro ou herança, enfim. Com muita luta se consegue isso, mas não é algo generalizado. Muitas vezes em algum estado tem mais flexibilidade, em outro tem menos. E no nosso planeta tem países que legalizam e países que não. Então, predominantemente a nossa cultura ela é binária e heteronormativa. Ou seja, perante esse julgamento estaria errada algumas combinações. Mas quando a gente fala da natureza humana, todas essas combinações existem e são comuns e têm o seu valor, a sua peculiaridade. Se a gente for lembrar de outras culturas que tem uma outra interpretação disso, a gente vai saber que na América do Norte existiam várias tribos nativas antes de chegarem os colonizadores europeus.
E culturalmente essa questão de gênero era muito diferente da nossa. Existiam os Berdashes, que eram pessoas que eles chamavam de pessoas de dois espíritos, né? Em inglês Two Spirit People, que eram justamente pessoas que se identificavam com os dois gêneros, que podiam se identificar com os dois gêneros, ou ainda que nasceu num determinado gênero e transicionou para outro, né? E eles tinham um valor social de destaque. Eles eram chamados para celebrar cerimônias, eles eram consultados quando eles precisavam de conselhos, eles tinham uma função espiritual e às vezes artística na sociedade. Então eles eram muito valorizados, porque eles eram entendidos como um ser humano que teve a oportunidade numa mesma vida de conhecer o que é ser um homem e o que é ser uma mulher. Então isso era visto como um adicional, como algo, como um valor àquela pessoa. Então vejam que a mesma característica na nossa sociedade, ela é marginalizada. Ela é vista como algo que está errado, como alguém que tem algum distúrbio, que é a mesma situação, é só o significado que é dado que é diferente. Então a gente vai conversar em algumas aulas aqui sobre esse histórico cultural nosso, onde a própria psiquiatria, ela patologizou por muitos anos a própria questão da homossexualidade, né? A orientação sexual voltada para alguém do mesmo sexo já foi considerado patologia, né? Já esteve no DSM, até o DSM-3, esta condição estava como um CID, como um diagnóstico, e no CID também estava como um diagnóstico. Então é muito recente essa retirada da homossexualidade como doença. Depois que isso foi tirado, permaneceu-se como doença a questão trans. Uma pessoa trans era considerada um transtorno também, até o DSM-5. E agora não, agora entende-se que é uma questão que existe e a pessoa trans pode ser extremamente saudável, né? E uma pessoa cis pode ter diversos problemas em sua vida. O que seria cis? Cisgênero é o contrário de transgênero. Uma pessoa trans, o que é? Ela foi designada como um sexo e como um gênero ao nascer. Então tá lá, nasceu um neném com vagina, com genética XX, deram o nome de Maria e ela está sendo entendida como menina. Ao longo da sua vida ela não se identificou como menina, ela quer transicionar de gênero, quer chamar João, quer vestir outras roupas do que foram oferecidas. Enfim, a isso a gente chama uma pessoa trans, né? Uma pessoa que transicionou de gênero. Uma pessoa cis é o contrário, uma pessoa que nasceu daquele gênero, então nasceu Maria, com o sexo biológico considerado feminino. E a pessoa cis é o contrário, é a pessoa que se identificou com o gênero designado ao nascimento, né? Então nasceu Maria, né? Chamaram de Maria ao nascer, é XX a sua genética, cresceu e continuou se identificando como Maria, continuou se sentindo uma menina, como assim designaram. Então essa é uma pessoa cisgênera, tá? Então só para a gente dar os nomes, o que é uma pessoa cis, o que é uma pessoa trans, e a gente vai ver nuances dentro disso. Por isso, é muito comum atualmente a gente ver pessoas que a gente não identifica se é masculino ou feminino, se ele se identifica como homem, como mulher ou como outra coisa. Por quê? Porque existe cada vez mais pessoas não binárias, que após essa reflexão sobre o gênero e essa discussão, não se identificam exatamente com o checklist que a gente coloca para ser mulher, né? Checklist, ou seria um guarda-roupa reservado às mulheres, uma forma de falar e de se comportar reservada às mulheres. A pessoa quebrou, ela não quer este checklist. Ela vai querer mesclar elementos, muitas vezes, do guarda-roupa masculino com o guarda-roupa feminino. E aí, qual que é a melhor abordagem, né? Quando a gente está diante de alguém que a gente não está sabendo identificar que gênero ela se identifica, a gente pode perguntar, né? Com respeito e com cuidado. Isso é super natural, cada vez mais comum você perguntar por qual nome você quer que te chame, qual pronome eu te chamo, masculino, feminino, como você se identifica, porque é o diálogo que vai fazer esse entendimento acontecer. Então agora que a gente tem um pouco mais clara as possibilidades, as palavras,
e os movimentos, né, de expressão de gênero que podem acontecer, a gente consegue conversar a respeito. Então não tenham vergonha de perguntar quando vocês não souberem. Quando vocês receberem um paciente, um aluno, alguém da família, que vocês estão confusos, né, que tenha mudado a sua expressão de gênero, ou que já chegue com uma expressão que você não consegue ler, o diálogo ele é a melhor coisa, porque sempre com respeito, com cuidado, a pessoa não vai se importar de explicar, né, de comunicar o que ela se sente, como ela gostaria de ser tratada, tá certo? O que a gente deve evitar são curiosidades muito pessoais, né? Então, uma vez que se estabeleceu como você vai chamar, que é uma coisa normal para você conviver, não há necessidade de você, sem ter a ver com o assunto, perguntar: mas você fez cirurgia? Você vai hormonizar? Você vai tirar sua mama? Né? Se a pessoa se identifica como uma pessoa trans. Isso são detalhes que muitas vezes a própria pessoa não terminou de responder para si mesma, de amadurecer, se ela vai querer fazer essas adaptações. E muitas vezes ela não se sente à vontade para compartilhar com pessoas que não estão próximas e acompanhando esse processo. Então, conversar e perguntar, sim, sempre é bem-vindo, mas sabermos que até que ponto e quais pontos são adequados para aquele tipo de contato, né? Então, eu acho que o bom senso sempre vale, e a comunicação, a percepção do que a pessoa está dizendo e a comunicação sobre o que você entendeu, não entendeu, sempre com muito respeito. E a gente vai destrinchar cada coisa dessa. Tudo que a gente falou aqui hoje vai se repetir ainda ao longo de outras aulas. Eu espero que vocês estejam também abertos a me fazer perguntas e mandarem o que vocês não entenderam, o que gostariam que seja aprofundado, para que a gente consiga fazer um curso bem legal e interativo. Fico muito feliz de ter vocês aqui. Obrigada pela atenção até agora e até breve.